Boa tarde, paz seja com todos vocês. Estamos hoje aqui para ler João 18. Vamos lá, abra sua Bíblia, vamos ler João 18, esse texto maravilhoso, né? Quando o nosso Senhor Jesus, ele se entregou, quando o nosso Senhor Jesus estava lá no Getsêmani. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o Iscariotes, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera várias vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhes: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para que se cumpra a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manitearam-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás como sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Caifás é aquele que Deus revelou lá atrás, né? Que era conveniente morrer um pelo povo. Cristo, Jesus, aqui em João, ele não declara muito bem, ele não escreveu tudo detalhado. Mateus, Marcos e Lucas, quando a gente lê os 4 evangelhos, a gente tem mais noção do que aconteceu ali no Getsêmani. Jesus, quando estava lá, quando ele orou, quando ele falou: Pai, passa de mim esse cálice, não é que esse cálice que Jesus estava dizendo não é simplesmente a dor que ele ia sentir no corpo, porque ele, como Deus, sabia o que ele ia sofrer, mas era a dor de ficar separado de Deus, pois Jesus, quando ele carregou o nosso pecado, ele ficou um tempo separado de Deus, do Pai, algo que nunca tinha acontecido com o Senhor Jesus. Foi quando ele disse, né, por que me abandonaste? Então, nos outros evangelhos, há a explicação melhor desse texto, quando Jesus estava lá orando, e ele ajoelhou, e ele estava chorando, teve suor, gotas de sangue, e depois ele voltou para os discípulos, e os discípulos estavam dormindo. O que Jesus falou com eles? Vocês não podem vigiar comigo, orar comigo por 1 hora? Esse texto me chamou a atenção, sabe por quê? Porque às vezes nós tiramos 2 minutos do nosso dia para orar. Às vezes tiramos 5 minutos e achamos demais. Olha, eu orei 5 minutos hoje. Achamos muito. Jesus estava ali sofrendo e quando ele chegou, os discípulos estavam dormindo. E Jesus perguntou para eles: vocês não podem? Por 1 hora? Jesus ia morrer por todos nós, e eles não conseguiram orar ali por 1 hora. E Jesus está perguntando, está falando para mim e para você hoje, será que vocês, mulheres, não podem por 1 hora falar comigo? Será que a rotina de vocês é tão agitada, vocês têm que fazer tantas coisas que não pode tirar 1 hora para falar comigo? Então, que nós venhamos meditar sobre isso. Opa, ele quer relacionar comigo. Não é um relacionamento de qualquer jeito. É um relacionamento de 1 hora. Será que nós somos capazes de tirar 1 hora para estar com o nosso Senhor Jesus?
Muitas vezes nós enchemos o peito, enchemos a boca, eu quero ir para o céu, mas será que eu quero verdadeiramente tirar um tempo aqui para falar com ele? Esse Jesus que se entregou, a quem buscais? Sou eu. E Jesus, ele era tão comum por fora que não sabiam quem ele era. Né? Eles tiveram que contratar alguém, vamos dizer assim. Judas foi o filho ali da perdição, falou: não, aquele que eu der um beijo, esse é Jesus. Letícia, pode falar. É interessante dentro do texto, né, que você está falando aí sobre tirar um momento com o Senhor, é muito importante. E também esse momento que a gente tem aqui, né, da exposição da palavra, antes, quando eu iniciei aqui no grupo, né, saí algumas vezes, voltei, então aí. E aí eu fazia as coisas de casa e ia ouvindo, mas o Senhor me chamou a atenção, sabe? Nossa, será que realmente você não pode parar um pouquinho para ouvir? É 30 minutos, às vezes, 30, 40 minutos no máximo. Será que você não pode sentar, parar e escutar com mais atenção, né? Meditar, compartilhar com as irmãs, ouvir os compartilhamentos. Então, é muito importante, porque senão acaba que a gente também, por mais que a gente participe, a gente acaba deixando cair em descrédito e a gente não consegue observar tanto quando a gente está fazendo outras coisas, né? Verdade, isso mesmo, Letícia. Obrigada pela sua contribuição. Tirar 30 minutos para aprender, né? Vai fixar mais do que a gente está movimentando e somente ouvindo. E essa passagem me chama muita atenção, né? Jesus está falando comigo e com você. Será que vocês não podem tirar uma hora? E aqui é 30 minutos, 20 às vezes 25, mas graças a Deus tiramos esse tempo, né? Às vezes é correria, sim, mas nós estamos aqui para aprender livros que edificam a nossa fé e a palavra de Deus para aumentar a nossa fé e ter esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor. Jesus, ele é aquele, gente, que entrega, sim, a vida pelo próximo, entregou a vida por nós. Ele é esse Senhor maravilhoso. Vamos continuar. Né? Ele se entregou e já levaram Jesus. E agora o versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido o braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Ali, foi a primeira vez que Pedro negou a Jesus. E esse discípulo, né, que entrou ali, é João. Ele declarava a todos que era esse discípulo de Jesus que entrou lá, e Pedro também entrou. Só que Pedro ficou ali aquecendo. E ali teve o quê? A pergunta, e a primeira vez ele negou o Senhor Jesus. Vamos continuar, deixa eu para carregar aqui. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reuniam, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhe falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas com o sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem,
por que me feres? Então Anás o enviou, manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. E as pessoas dão testemunhos de quem nós somos. Nossas obras revelam a nossa natureza. Jesus é aquele que sabia muito bem o que ele estava fazendo. Jesus, ele levou um tapa na cara e ele ficou em silêncio depois por amor. Esse é o nosso Senhor Jesus. E as pessoas ali estão sempre observando. Sempre ficou observando o Senhor Jesus. E no nosso tempo também não é diferente. As pessoas estão nos observando o tempo todo. Todos estão sempre observando. Nós somos observados o tempo inteiro. E nós somos o quê? A Bíblia que o mundo não lê. Esse Senhor Jesus estava ali, entregando por nós. Vamos continuar. Lá estava Pedro, Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou mais uma vez, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. No mesmo instante, depois que ele negou as 3 vezes que Jesus tinha falado com ele lá atrás, o galo cantou. E não sei se é aqui que fala do arrependimento de Pedro, porque tem uma versão, né, nos outros evangelhos, já fala que Pedro, depois que o galo cantou, Pedro, ele se retirou, não sei qual o evangelho, que fala que quando Pedro negou, ele olhou para Jesus. Jesus olhou para ele. Ali, Pedro teve um arrependimento. Ele arrependeu e foi chorar amargamente. Depois eu vou ver qual dos outros evangelhos que tem essa versão, que conta certinho. Que Pedro, quando ele negou, ele fixou os olhos em quem? Em Jesus. E ele foi e chorou, arrependeu amargamente. Depois, Letícia, pode falar. Foi em Lucas, né? Lucas. Lucas 22, 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saiu Pedro para fora, chorou amargamente. Olha só, aqui João, ele não explicou muito bem. Lucas já contou mais detalhado. Pedro, Jesus olhou para Pedro naquele momento. E ele saiu e chorou amargamente. Pedro arrependeu amargamente. Opa, o que eu fiz? Eu neguei. Eu neguei, mas aí veio Pedro o quê? O Pedro arrependido. Ele chorou amargamente, porque ele arrependeu de ter negado o Senhor Jesus. E agora, no versículo 28, depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Respondeu-lhe: se este não fosse malfeitor, não entregariam. Replicou-lhes, pois, Pilatos: toma-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhes Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes aqui te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes que sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo,
a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Olha só. Deixaram, né, na mão de Pilatos. Pilatos o interrogou e percebeu que não tinha nada de crime. E falou assim: sempre na Páscoa vamos soltar alguém. E eles não quiseram que soltasse Jesus. Porque Jesus, gente, a glória, o reino do Senhor Jesus não é neste mundo. Não, não, as coisas do Senhor não é deste mundo. E preferiram o quê? Soltar Barrabás. Barrabás, ele estava a caminho da cruz. Barrabás, ele era um assassino, salteador, rebelde. E Jesus, Rei Santo, aquele que curava, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que ama verdadeiramente. Deixaram Barrabás ir e crucificaram o nosso Senhor Jesus. Nós olhando para a nossa vida hoje, a gente vê Barrabás e a gente fala assim, aquele homem merecia. Mas era nós também que merecíamos. Olhamos Barrabás, que era um assassino, salteador, mas nós não somos diferentes dele. Opa, Diane, você está me comparando com um assassino? Não, nós não somos diferentes dele, não. Nós somos pecadoras também. Aquela cruz era para mim e para você. Mas o Senhor Jesus, ele tomou o nosso lugar. E ele gritou, os anjos, vamos dizer, Deus gritou, solta a Neia, a Nildava, a Kênia, a Diene, porque é Jesus que vai ser crucificado naquele lugar, no seu lugar. Jesus vai ser crucificado, que foi crucificado no seu lugar, Ágata, mãe, Keila. Aquela cruz era para nós. E Pilatos, tu és o rei dos judeus? Pilatos mandou a gente fazer aquela placa, escrever lá e colocar na cruz, rei dos judeus. Ele é o rei dos judeus, só que o reino dele não é deste mundo. Aquelas pessoas não entendiam. Eles acharam que Jesus ia dominar Roma, porque Roma dominava. E eles tinham que pagar impostos, eles achavam ruim demais, né? Era sofrido. Então, eles acharam que Jesus, vamos dizer, Judas acreditou tanto que Jesus ia sair daquela cruz, ia salvar todos, sendo rei no lugar de Roma. Mas o reino de Jesus não é neste mundo. Ele veio para nos salvar, para nos dar algo muito maior do que a liberdade ali, do que a liberdade terrena, sim, mas para nos levar ao céu, para nos preparar um lugar para nós. É esse Jesus que entregou naquela cruz para nos salvar. Então, nós venhamos entender que essa é a liberdade que o Senhor Jesus nos dá. Liberdade de fazer o erro, de cometer o erro, de pecar. E sim, de amar como Ele nos ensinou a amar, servir, fazer como Ele. É o propósito de Deus. Deus escolheu, sim, soltar Barrabás, soltar a mim, soltar a você para crucificar o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele que enviou Jesus para morrer para nós. Ele era o primogênito. Ele era unigênito, né? Deus enviou o seu único filho. Agora ele se tornou primogênito, depois da morte que ele ressuscitou. Sabe por que ele se tornou primogênito? Porque nós agora somos filhos também. Nós somos filhas depois que o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Então nós somos libertas da cruz. Nós somos libertas. Naquele dia o Senhor nos adotou como filha. Então, todos os dias, diga, eu sou filha amada. Eu sou filha amada. O Senhor me adotou. Eu sou filha amada. Ele me amou primeiro. Ele me atraiu. Ele te atraiu, gente. Olha que lindo que o Senhor Jesus fez. Quão amada nós somos por Ele. Entenda que quando você coloca isso na sua cabeça, eu sou amada, não há nada neste mundo que possa nos afastar dele.
É você compreender que você é amada por Deus. Tão amada que ele enviou o seu único filho e agora se tornou primogênito. E nós fazemos parte dessa família, a família de Deus. Então, entenda. Depois nós vamos ler a crucificação, nós vamos continuar o João 19. Hoje finalizamos João 18. Mas que fica no seu coração. Se já erramos, sim, não somos perfeitas. Se já negamos o Senhor como Pedro, mas o que nós devemos fazer? Arrepender. É isso, arrepender, confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e ele nos purifica de toda a injustiça. Foi por isso que ele morreu. Foi por isso que ele morreu, porque ele te ama, porque ele me ama. Ele me amou primeiro, ele te amou primeiro. Amém? Alguém deseja comentar algo? Não? Eu fico pensando quando Pedro traiu Jesus, que falou que nunca faria isso. Aí, quando Jesus olhou para ele, nossa, parece que eu sinto até uma coisa ruim assim, quando eu vejo que Jesus olhou para ele daquele jeito. E assim é nós também, né? Quando a gente peca toda hora, né? Mas quando a gente nega Jesus, nossa, a gente tinha que ficar com essa cara também, sabendo que Jesus está olhando para a gente. Algo interessante, né, que a senhora voltou na palavra de Pedro, quando Pedro negou Jesus. Só que olha o que a gente tem que analisar. Pedro, ele quis entrar, né? João arrumou um jeito dele entrar. Só que ele estava, gente, olha como que isso, o perigo de lugares errados. Pedro estava no lugar errado ali. Estava ali cantando fogo, mas perto de pessoas que estavam apontando o dedo para Jesus. Olha o perigo. Muitas vezes nós negamos Jesus, por quê? Porque estamos em ambientes errados. Cuidado com o ambiente, cuidado com o lugar. Pedro seguiu Jesus de longe. Ele entrou no pátio e aquele era um terreno ali escorregadio. E Pedro ficou exposto perigosamente. O perigo das companhias erradas. O lugar errado, companhias erradas, muitas vezes faz a pessoa negar o Senhor Jesus. Nessas lições que nós aprendemos com Pedro, as pessoas que estavam ali eram pessoas que estavam escarnecendo do nosso Senhor Jesus. E enquanto seu corpo aquecia ali no frio, sua alma mergulhava na severa nevasca da sua história. E tem o outro perigo também de uma negação covarde. Como nós temos agido? Negação covarde. Apesar de toda a confiança com que Pedro declarava sua disposição de entregar a vida para Jesus, igual minha mãe falou, ele negou 3 vezes. Negou 3 vezes. Quis ser o melhor que os outros e tornou-se o pior. Quis colocar o nome no topo e caiu de forma vergonhosamente em último lugar. Só que Deus é tão maravilhoso que ele arrependeu. Gente, Judas, ele traiu, mas se ele tivesse arrependido, você acha que o Senhor Jesus não teria perdoado? Claro que teria. Olha só, 2 pessoas com atitudes erradas, negar e trair, vamos dizer, andam juntos. Só que um arrependeu amargamente, se humilhou diante de Deus. Felizmente, graças a Deus, o fim de Pedro, ele foi restaurado. Agora, Judas não. Ele não se arrependeu tanto que ele foi e tirou a própria vida. Né? Mas quem somos nós para julgar? Mas ali a atitude foi totalmente diferente. Nós podemos entender. Vamos tomar cuidado com o ambiente, com companhia. Vamos tomar cuidado com a negação covarde. E sim, viver uma vida com Deus. Confiar, sim, no amor e acreditar que nós somos amadas. E é pela misericórdia dele, não pela força do nosso braço que nós estamos de pé. É a graça do Senhor, é a misericórdia dele. Amém? Glória a Deus, que Jesus abençoe cada uma de vocês. Terminamos o capítulo 18.